Portanto, como sabem, tivemos uma reunião com o Conselho de Reitores e das diversas questões que nos foram levantadas, eu realçava duas, particularmente uma, que é a questão da necessidade de reforço da ação social. Hoje há muitos portugueses, muitos estudantes portugueses do ensino universitário que têm vontade em estudar, que têm bons resultados e que têm de abandonar o ensino superior porque não têm meios financeiros, porque as famílias não têm dinheiro. Isto deve-se ao facto das bolsas serem baixas e deve-se fundamentalmente ao problema do alojamento, que, como todos sabemos, com o crescimento dos preços no imobiliário, com a forte procura que existe, as famílias não conseguem, não têm dinheiro para subsidiar o alojamento dos estudantes. Portanto, nós temos de criar no nosso programa, e o país tem de ter um governo que olhe para este problema e, primeiro, resolva o problema do alojamento, tem de haver mais alojamentos para estudantes e tem de haver bolsas maiores. As bolsas, por exemplo, são despesas correntes que na prática são despesas de investimento, porque estamos a investir no futuro do país. Outro elemento importante também tem a ver com o financiamento das universidades e aqui há muitos anos que ele é feito exclusivamente com base no histórico, portanto mais X% ou menos X% daquilo que foi no ano anterior e depois com regras que perduram no tempo e depois com outras que não se sabe muito bem como é que são. E, portanto, reclamam uma reforma da Lei de Financiamento do Ensino Superior, no sentido de haver regras claras, haver transparência e adequar-se àquilo que é a realidade atual relativamente àquilo que era a realidade no passado. No passado, como todos nós sabemos, a rigidez era muito grande. Hoje, com muita facilidade, se tem de criar cursos novos em função daquilo que são as exigências da sociedade, em particular as exigências da economia e que variam também de região para região. Portanto, reclamam os senhores reitores a necessidade de rever essas regras, adaptar essas regras à realidade atual e, acima de tudo, elas serem transparentes e não, como se diz, o contrário, opacas. De qualquer maneira, para mim, o elemento mais relevante tem a ver com a questão da ação social, porque não é admissível num país desenvolvido que nós tenhamos um jovem que tem aproveitamento, que tem vontade e que não pode continuar, porque não teve a felicidade de nascer numa família com meios financeiros. A propósito disto, compete-me dizer o seguinte: estes elementos estarão no programa do partido, o estarão em termos públicos, internos estão no programa do partido. Nós vamos finalizar esta semana o quadro macroeconómico subjacente ao nosso programa, porque tudo aquilo que estiver no nosso programa tem de ser sustentável do ponto de vista financeiro e a base disso é o quadro macroeconómico, que está feito e que vai ser esta semana encerrado. E mal esteja encerrado, de imediato, também esta semana, nós podemos afinar as medidas de maior impacto no programa em função desse quadro macroeconómico. Portanto, esta semana, internamente, nós iremos fechar as medidas de maior impacto e iremos fechar, antes disso, o quadro macroeconómico, que é a base, digamos assim, das nossas propostas, porque não queremos fazer nenhuma proposta que não seja naturalmente financeiramente sustentável. Esta questão, por exemplo, que estamos a falar das bolsas de estudo, está diretamente ligada a esta questão. Aquilo com que nós nos podemos comprometer da evolução das bolsas de estudo no ensino superior para resolver este grave problema está subjacente àquilo que vai ser o quadro macroeconómico que vamos desenhar ou estamos a desenhar para o país. Eu não sei se tem alguma questão diretamente relacionada com isto. Eu a seguir iria falar sobre a questão da Lei de Bases da Saúde. Mas sobre isto, não sei se querem perguntar alguma coisa ou se passo para o próximo tema. Então, relativamente à Lei de Bases da Saúde, como é do conhecimento geral, o Partido Socialista fez uma negociação exclusiva com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Aquilo que foram os trabalhos no quadro da Comissão de Saúde, num grupo de trabalho da Comissão de Saúde, foi exclusivamente feito
com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. A maioria das propostas do Partido Social Democrata foram reprovadas. Agora o Partido Socialista, publicamente, disse que estaria disponível, na prática, para revisitar aquilo que foram essas votações, no sentido de se conseguir uma lei de bases com maioria no Parlamento, neste caso com o Partido Social Democrata. Nós tivemos a fazer o levantamento daquilo que foi reprovado nesse grupo de trabalho e comunicamos ao PS, estamos a comunicar ao PS também neste momento, mais uma hora para trás ou uma hora para a frente, que estamos disponíveis para revisitar essas votações em 3 áreas fundamentais. A primeira, a gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, e é aqui que se inclui a questão das PPPs, ou seja, se as PPPs são totalmente proibidas, como quer o Bloco de Esquerda e o PCP, ou se as PPPs não são a regra, mas podem ser feitas no quadro da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Nós sempre dissemos que essa porta tem de estar aberta, porque não é racional que um país diga, se tiver uma solução melhor e mais barata, que o país diga que não quer. Portanto, se em determinados hospitais houver uma oferta privada para gerir esse hospital público de forma mais barata e com melhor serviço, não é inteligente por tabu ideológico dizer não queremos. E, portanto, naturalmente que estamos disponíveis para que o PS olhe para aquilo que foi a nossa proposta em sede de gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e diga, a proposta que já reprovou, mas que diga então o que é que devemos alterar no sentido de ficar com possibilidades de colher o voto favorável do Partido Socialista. Mas a lei de bases não se restringe a este problema de haver PPPs ou não haver PPPs. E, portanto, há 2 áreas onde nós também gostaríamos de voltar a visitar essas votações e recuperar propostas importantes do PSD e que são 2 áreas, uma as matérias ligadas aos direitos dos cidadãos, e as matérias ligadas à saúde pública e bem-estar. Portanto, se o Partido Socialista estiver disponível, como diz que está, a revisitar estas 3 áreas, a gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, os direitos dos cidadãos e a saúde pública e bem-estar, são só estas 3 áreas que nós entendemos que é fundamental. E há uma quarta, que não é bem uma quarta área, algo que temos de ter particular atenção, é que se essa lei vier a ser votada favoravelmente, portanto, se acolherem as nossas propostas e vier a ser votada favoravelmente, a Assembleia da República tem depois de ajustar a coerência e a unidade jurídica da lei, porque neste momento, depois de todo aquele trabalho, houve tantos remendos que a lei está carente de alguma unidade jurídica. E, portanto, tem de sair uma lei com coerência e com qualidade. Portanto, se viermos a conseguir uma lei para o país, há depois um aspecto que é importante fazer-se, que é revisitar essa unidade e coerência jurídica, porque não podemos correr o risco, e não devemos, de, por exemplo, o Presidente da República depois não poder promulgar a lei, porque ela não tem a qualidade que deve ter. Portanto, basicamente, é isto neste momento que se me oferece dizer sobre a questão da Lei de Bases da Saúde. Obrigado pela resposta, que é para clarificar já uma coisa. Diz-me assim, o que é que está mais difícil para chegar a acordo? É que não há reunião nenhuma, nem houve nada. Houve apenas um desafio do Partido Socialista, dizendo que estava agora disponível para acolher propostas nossas no sentido do entendimento não ser feito aos extremos, mas ser feito ao centro, digamos assim. E aquilo que nós estamos a dizer é, muito bem, são estas 3 áreas que queremos revisitar. Se o Partido Socialista disser que sim, então em cada uma destas 3 áreas é que vão aparecer os pontos concretos. Neste momento não apareceram porque também não houve negociação. E se o PS disser que não, nem chegam a aparecer. Não temos esses pontos dos quais não abdicamos, estamos abertos à negociação. Não vou agora pôr na praça pública ponto 1, ponto 2, coisas pequeninas. Estas regras, ou seja, basta-nos visitar as matérias ligadas aos direitos dos cidadãos, onde propostas nossas que consideramos importantes foram reprovadas, e o capítulo da saúde pública e bem-estar. Para lá da questão da gestão, da questão das PPPs, mas para que fique claro,
não passa a lei ou deixa de passar apenas pela questão das PPPs, senão dá a ideia que uma lei de bases da saúde se restringe a isto, ou seja, há privados ou não há privados a colaborar no Serviço Nacional de Saúde. Não é só isso. Isso é a divergência que eles têm com a esquerda. Pois connosco há aqui mais alguns pontos. Doutor, se bem entendi, para ver se entendi bem, se é um bom resumo, digamos assim, Sim. Aquilo que está a fazer aqui hoje e agora é responder publicamente ao apelo Exatamente. que estão em mim, Exatamente. que o socialista fez Exatamente. ao PSD para viabilizar a aprovação da nova lei de bases da saúde. É isso mesmo. Sendo que as condições, as linhas fortes das condições que o PS coloca Sim. para haver reuniões são a da gestão, deixar a questão de haver ou não haver PPPs em aberto, são as Das matérias ligadas. Sim. direitos do cidadão, direitos dos cidadãos, perdão, Saúde pública e bem-estar. A lei de base está por capítulos, não é? Está a ver? E, portanto, aquilo que eu disse no início e mantenho, nós não vamos agora aproveitar, digamos, esta situação do PS para exigirmos estudo em mais alguma coisa. Não era sério, isso era a mesma coisa que dizer não queremos negociar. Portanto, vamos apenas olhar aquilo que é essencial. Então, os capítulos que eu estou a falar são os capítulos que têm a ver com gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, o capítulo dos direitos dos cidadãos e o capítulo de saúde pública e bem-estar. Aquilo que a sua colega perguntou é, e agora dentro disso que pontinhos? Não, isso é se houver efetivamente negociações, depois então logo se vê os pontos que são fundamentais, ou seja, pontos que nós propusemos e que entretanto foram chumbados. Diga. Mas uma das grandes questões, e foi por isso que, digamos, quem cravou à esquerda foi um não rotundo às PPPs. Exatamente. A posição do PSD, que o Sr. Doutor acabou de enunciar, é que não faz sentido dizer pura e simplesmente não às PPPs na saúde. Depende de se há necessidade, se é bem gerido, encaixa isso na questão da gestão. Sim. Quando eu falo em gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde é onde eu estou a incluir a questão das PPPs, como é que é gerido e como é que funciona. Agora, que fique claro, isto não quer dizer que o PSD entende que o Serviço Nacional de Saúde deve ser privatizado, nem de longe nem de perto. As PPPs são uma exceção. Agora, não pode ser barrado e dizer proibidas pura e simplesmente, na exata medida em que se alguma vez se pode fazer melhor e mais barato, não queremos. Porquê? Não faz sentido, é um tabu ideológico que não faz sentido. Agora, com isto, e porque as notícias que saem apontam muito para esta questão, o que eu quero dizer é que não é exclusivamente esta questão. Nós fizemos muitas propostas no quadro do debate na especialidade e reprovaram quase todas, não é? Portanto, nós vamos repescar apenas aquelas que entendemos mais relevantes numa atitude de colaboração em nome do interesse do país, não é? Portanto, o normal não seria isto. O normal seria dizer, andaram ali com a esquerda, não se entenderam, eu não tenho nada a ver com isso. Não acho que seja uma atitude construtiva, não é na política, é no interesse do país. O que andamos aqui a fazer é no interesse do país, não estou aqui a fazer nada. Portanto, é essa a postura que eu entendo que todos devemos ter e é essa que eu agora estou a procurar ter, como é lógico. Na formulação das PPPs, nomeadamente as situações excepcionais de gestão, o contrato de direito público, por exemplo, isso serve ao PSD? Repito, desculpa outra vez. A formulação das PPPs, nomeadamente as situações excepcionais de gestão Sim. de direito público, Sim. serve ao PSD? Nós temos uma proposta. Eu não quero. Começo a inquinar a conversações que possa vir a haver. Nós temos uma proposta que foi reprovada. Essa é a nossa proposta. Agora esperamos que à nossa proposta façam as alterações ou proponham as alterações que querem para poder ser votável pelos dois. E nós olharemos com a maior das boas, com boa vontade. Agora, não me ponha aqui, em termos públicos, a dizer ao PS o que quero e o que não quero. Só estou a definir as áreas, as grandes áreas. Portanto, o PS pode dizer direitos de cidadãos, saúde pública, não. Bom, então não há nada. Sim, vamos lá ver o que é que vocês querem. Veremos. Estas negociações, tanto em lei local em prazo, como também sobre o cadastro florestal, onde também já haverá um entendimento, poderão os vossos eleitores e os eleitores que vocês querem conquistar não ver isto como dar a mão ao governo em fim de legislatura, uma legislatura que foi governada à esquerda? A pergunta é boa e quase que nem é para uma coisa destas, é mais de fundo, mas eu posso devolver a pergunta, para fazer, não é devolver a pergunta, é responder com uma outra pergunta.
Eu admito que haja quem pense assim, é verdade. Mas diga uma coisa, um partido está no Parlamento, é feita uma proposta com a qual ele concorda, e o partido vota contra porque não é proposto por si próprio, é proposto pelo adversário. No meu modo de ver, determinada proposta serve o país. Mas porque não é proposta por mim, é proposta por outro, eu voto contra, com medo daqueles mais fundamentalistas que acham que eu, vindo dali ou vindo daquela, tenho que pura e simplesmente dizer não. Eu não vejo a política como as massas associativas do futebol, que são umas contra as outras. Eu vejo a política como uma atitude de colaboração de todos, na medida do possível, para o interesse público. Há coisas que é impossível, a conciliação nossa com o PCP ou com o Bloco de Esquerda sobre PPPs, é impossível. Está toda a gente de boa fé aqui, mas temos visões diferentes. Agora, quando não temos visões tão diferentes assim, se houver possibilidade de servir o país, não o fazemos porquê? Eu não posso ter outra atitude que não seja esta, ainda que possa haver pessoas que possam não compreender isto, mas eu acho que o povo português percebe isto. O povo português, quando elege deputados ou elege políticos, é para resolver os problemas, não é para andarem à guerra uns com os outros. Só devem andar à guerra uns com os outros quando manifestamente há desentendimento e cada um defende o seu ponto de vista. Isso é legítimo e é bom em democracia. Aqui, eu dizer não, só porque é o meu adversário, quando até podemos encontrar algo de positivo para os portugueses, não era construtivo, não é a minha forma de estar. Já fala de desentendimentos. Sim. Posso questionar em relação à admissão do líder da Conselhia do PSD de Lisboa por divergências em relação às listas de deputados? Hoje o prazo que o Dr. Rui Rio deu para serem apontados os nomes, não é? Não fui eu, foi o secretário-geral que está a gerir isso. Acho que hoje era o prazo em que as conselhias não há distritais, depois há um prazo às distritais para a nacional. Eu não estou bem dentro do assunto, como deve calcular, mas também lhe digo, mesmo que estivesse bem dentro do assunto, eu não ia comentar questões internas em público, não é? Mas, enfim, não tenho nada para dizer, também não estou completamente dentro do assunto, como deve. Há um mês, na noite eleitoral, Sim. ouvimos o Dr. Rio falar da necessidade urgente de mudar a forma de fazer campanhas, Sim. a forma de comunicar com os portugueses e que também havia de haver mudanças no PSD para haver um bom resultado nas legislativas. Tem havido mobilizações entre o partido, com o Dr. Rio envolvido, a sua task force, nesse sentido? Sim. Tem havido duas coisas na prática. Uma, não sei se repararam, acabei de dizer há bocado. Uma forma diferente de o fazer, acabei de dizer há bocado. Nós não estamos em campanha eleitoral, mas estamos numa espécie de pré-campanha eleitoral. Não podemos negar isso, não é? Bom, e eu acabei de dizer há bocado que vamos fechar o quadro macroeconómico para poder encaixar as medidas que também já temos, as principais, nesse quadro macroeconómico, para quando eu disser alguma coisa, ser sustentável do ponto de vista financeiro e poder me comprometer perante o país. Já estou a fazer diferente. Os outros não fazem assim. Os outros, de uma quarta-feira, dizem uma medida, depois na sexta-feira dizem outra e seguem aquele ritual. Eu tenho de dizer uma ou duas por mês, porque é assim, ou uma ou duas por semana, porque é assim que faço campanha e é assim que comunico com as pessoas. Já estou a fazer diferente. Não sei se tem êxito ou não, mas é como deve ser feito. Se eu não fecho o quadro macroeconómico, se eu não meço bem as propostas e apenas as digo porque pode dar votos, não é forma de fazer. Uma, ainda há bocado fiz isto diferente. Duas, mais difícil. Esta é apenas ser rígido e fazer direito. Mais difícil. Como é que nós conseguimos fazer agora mais uma campanha mesmo, eleitoral, sem ter tudo aquilo que normalmente se vê, as arruadas em grande para a fotografia, os comícios e os comícios jantares e tudo aquilo que já está gasto, não é fácil, mas lhe garanto que neste momento estamos a fazer um esforço muito grande para ver como é que nós podemos inovar e que contributos as pessoas nos podem dar para fazermos uma campanha um pouco diferente. Também não pode ser completamente diferente, porque campanha é campanha, e isso tem determinadas características. Mas estamos a fazer, isso lhe garanto, um esforço intelectual até muito grande para ver como é que nós podemos fazer chegar a mensagem às pessoas de forma diferente, sendo que desta forma, na prática, nem chega bem às pessoas. Que é isto que acabamos, porque as pessoas estão cansadas. E nós também, ou eu pelo menos também. E, portanto, temos de ter essa criatividade. Não é fácil, porque na bancada, digamos assim, há muita gente a treinar a equipa, mas nós não estamos na bancada, estamos no terreno. E no terreno temos de fazer mesmo. Vamos ver, nós e os outros. Eu penso que os outros também estarão um bocado preocupados com isto e gostariam de inovar um bocado. Vamos ver como é que conseguimos. Temos algumas ideias, não lhe vou dizer aqui, mas temos algumas ideias. Doutor, queria também lhe perguntar em relação
Sim. O PSD votou contra a alteração da lei. Eu queria saber se o PSD mudou alguma coisa na visão. Não, o PSD, eu posso mudar numa ou noutra coisa na minha vida, porque efetivamente as coisas evoluem, eu posso ter um pensamento diferente. Nesta questão particular que me está a perguntar, é uma convicção minha de há muito, muito tempo, e é uma convicção dos principais dirigentes do PSD, atuais, de há muito, muito tempo. Quer o Conselho Superior do Ministério Público, quer o Conselho Superior da Magistratura. No Conselho Superior da Magistratura, já hoje, a maioria é de não-juízes, ou pode ser de não-juízes, depende de alguns fatores, mas pode ser. No Conselho Superior do Ministério Público, eu entendo que ele deve ser democratizado, deve ser mais transparente e, nesse sentido, os magistrados do Ministério Público têm de estar presentes, mas em maioria tem de estar a sociedade. Tem de estar pessoas de fora do sistema, como forma de evitar o corporativismo. A forma como se pode fazer pode e deve ser muito mais criativa do que aquela que estamos a propor, porque aquela que estamos a propor é aquela que não pressupõe uma revisão constitucional. Sermos mais criativos, pormos, por exemplo, o Sr. Presidente da República a poder indicar também elementos, requer uma revisão constitucional que neste momento não está em cima da mesa. Amanhã, quando estiver, será seguramente uma proposta que vamos fazer. Portanto, repito, o sistema de justiça não pode ser um sistema opaco, fechado sobre si próprio, não é? Em que as avaliações dos magistrados são sempre muito boas e excepcionais. Tem de se abrir à sociedade, e a sociedade, não é a política, a sociedade tem de estar presente no Conselho Superior da Magistratura, em maioria. Só assim é que é transparente. Se está em minoria como está hoje, ou se nem estivesse, era mais opaco. Portanto, isto é uma questão de princípio, podem contestar como quiserem, é uma convicção profunda e que eu acho que se os portugueses entendessem o que está em causa, com toda a facilidade estariam de acordo com esta proposta, que ela é de elementar bom senso. Podemos depois debater se é mais um elemento, menos um elemento, a forma como é eleito ou deixa de ser. Isso com certeza. Mas que a maioria deve ser a sociedade a fiscalizar e a acompanhar aquilo que é, neste caso, o Conselho Superior do Ministério Público, noutro caso, o da magistratura ou dos Supremos Tribunais Administrativos e Fiscais, para mim, parece-me absolutamente elementar numa democracia verdadeira. Há uma greve de 3 dias dos procuradores porque dizem que não está defendido o paralelismo salarial entre os juízes e procuradores. Esse também é... E esse é outro aspecto, esse é um outro aspecto, não tem a ver com isto, não é? Não tem a ver com isto. O PSD tem um problema de base, como sabe, relativamente a isso, é que antes de haver o problema da igualdade ou não igualdade, há um quadro remuneratório que agora foi aumentado e que nós entendemos que é altamente discriminatório para as outras carreiras profissionais. Quando eu lhe digo que um professor do ensino secundário, por exemplo, que consiga chegar ao topo da carreira, não é? Chega aos 50 e tal anos e consegue chegar ao topo da carreira, coisa que poucos conseguem. Está no topo da carreira. Tem um filho com 20 e tal anos que inicia a carreira de juiz e o filho ganha mais que o pai, eu acho que isto não é justo, não é correto. E, portanto, o poder reivindicativo dos juízes será superior ao dos professores, mas eu devo ser justo e devo ser correto e não devo olhar a esses aspectos. Não sei se ganho votos, espero que votos, mas mantenho a integridade. Não é justo isto, não é justo. E se comparar, por exemplo, os oficiais superiores ou com os professores catedráticos, não é assim, mas também ficam mais ou menos a meio daquilo que é a tabela de juízes. Ora, pegar nesta situação, aumentar ainda mais os juízes, de modo a que eles até podem ganhar mais que o Primeiro-Ministro, e depois bater o pé a estas profissões, não é? Aos médicos, aos professores, aos agentes de segurança, às Forças Armadas, eu não acho justo. Com toda a sinceridade, e acho que se os portugueses perceberem isto que eu estou a dizer, não é justo. Ainda por cima aumentaram uma componente nos salários, não é? Que fica livre de IRS. Quem é que fica livre de IRS numa componente do seu salário? O salário mesmo, não é? Portanto, antes disso, da igualdade entre magistrados, está este problema de base para nós, não é? O excedente orçamental praticamente não tem significado.
O que tem significado é aquilo com que vai fechar o exercício orçamental, neste caso de 2019. E, portanto, o que está programado no Orçamento de Estado é que o déficit público em 31 de dezembro de 2019 será de 0,2% do produto. Portanto, vai haver um déficit pequeno de 0,2%. Neste momento, o Governo deitou uns foguetes ao ar dizendo que tivemos um superávit no primeiro trimestre. Pois está bem, isso é a forma como o ano vai correr, o que interessa é a forma como ele fecha, não é? E, portanto, eu não dou particular relevo, a não ser que, em vez de ser 0,4% superávit, imagina que estava com 5 ou 6% de déficit. Aí eu podia ficar preocupado, porque se calhar não atingimos os 0,2% no fim do ano. Isto o que quer dizer é que há todas as condições para chegar ao fim do ano e cumprir o que está programado. De resto, há até alguns aspectos que eu considero preocupantes, porque eu vi o ministro Mário Centeno justificar-se de uma certa forma, que na prática eu acho que ainda percebeu bem que até é preocupante o que está a dizer. Porque ele diz, por exemplo, há mais 31 mil funcionários públicos, não é? Mais 31, por exemplo. Bom, então nós dizemos, se houvesse menos 31 mil, os serviços estavam degradados. Mas os serviços estão degradados e até há mais funcionários públicos, isto até me deixa preocupado. Não é? Até me deixa preocupado. Ele diz, no Serviço Nacional de Saúde, hoje há mais 1.600 milhões de euros. E desses 700, dessa parte, 780 milhões não é para salários. Pois então o Serviço Nacional de Saúde está pior. E tem mais funcionários. E tem mais dinheiro, para lá do dinheiro dos salários. Isso até me deixa preocupado. Isso até me deixa... O contrário é que dizer, bom, temos estado a cortar e falta gente, mal eu arranjo pessoas, melhora. Não, ele piorou. E ele está a dizer que ainda já arranjou mais pessoas. É preocupante, acho eu, não é? Portanto, há aqui um déficit de gestão grave, quando os serviços públicos estão muito piores e quando o Sr. Ministro das Finanças vem dizer que até tem mais gente ao serviço. É uma coisa que me custa a entender.